livro com viagem no tempo, romance, ação e assassinato? Então vem cá que eu vou te dar uma dica. Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro Novembro de 63, escrito pelo Stephen King. Esse foi meu primeiro contato com esse autor tão renomado e tão adorado por milhares de fãs e eu não me arrependo nem um pouco, porque foi uma leitura maravilhosa. De verdade, já tá entre um dos favoritos do ano com certeza. Apesar de ser um livro de 730 páginas, a leitura flui como se tivesse, sei lá, 300, porque você fica tão envolvido com a história que vai rápido demais até. Mas antes de eu contar um pouco dessa minha experiência, deixa eu contar um pouquinho da história para vocês. Nesse livro a gente tem o Jake, que é um professor universitário de língua inglesa, e certo dia ele tá lá e um amigo dele, o Al, que tinha uma lanchonete, chama ele para mostrar que tem um portal ali na lanchonete dele que leva eles para 1958. O Jake testa o portal, comprova realmente que foi parar em 1958, volta para conversar com o Al e o Al, que tá muito doente, diz para ele que tem uma missão que ele quer passar pro Jake, que é de salvar o presidente Kennedy de ser assassinado em novembro de 63. E o Jake fica meio assim, né, com isso, claro, mas o Al convence ele de que isso pode ajudar muito os Estados Unidos e tantas pessoas que eles conhecem ou tantas pessoas que eles não conhecem e que foram mortos na Guerra do Vietnã por consequência desse assassinato que teve do presidente. E o Jake resolve ir primeiro para mudar uma coisa pequena, para ver como que isso se resolve, se ele consegue mudar essa coisa e como que isso interfere no presente, e depois voltar para tentar realmente impedir esse assassinato. Uma das coisas muito interessantes aqui no livro é que Viagem no Tempo sempre suscita muitas discussões, muitas coisas impossíveis, claro, né? E muitas coisas que a gente vai, mas se isso fosse possível, então isso cancela a outra possibilidade e assim vai. E aqui, algumas coisas que acontecem, não há essa preocupação em explicar nos mínimos detalhes o porquê acontece desse jeito ou como acontece desse jeito. Os próprios personagens, no caso o Al e o Jake, eles não entendem muito bem o que acontece, porque, por exemplo, cada vez que eles passam pelo portal, e vão para 1958 e voltam para o presente e vão de novo, é como se fosse a primeira vez que eles estivessem indo. Então, por exemplo, se eles vão para 1958 e matam uma pessoa e voltam pro portal e vão de novo para 1958, essa pessoa volta a estar viva, porque é como se não tivesse acontecido nada que aconteceu na viagem anterior. Toda vez é um recomeço. Por que isso acontece? Nem eles sabem. Outra coisa que eles percebem é que o passado é muito resistente a ser mudado. Ele tenta impedir de todas as formas que alguém possa mudar aquela situação que seria o normal de acontecer. E claro, como um efeito borboleta, qualquer pequena mudança pode ter consequências grandiosas no futuro de diversas pessoas que você nem imagina, porque uma coisinha mudada aqui vai mudando outras coisas e muda o presente que a gente conhece hoje. O livro é uma ficção histórica, então os dados usados aqui, os dados sobre o assassinato do presidente e sobre outros elementos aí da história política americana, da história americana, são verdadeiros, O autor até conta no final que houve um processo de pesquisa para isso, mas claro, com pitadas de ficção, não é uma biografia nem nada assim, Estamos falando aqui de uma viagem no tempo. Então, claro que alguns elementos foram inventados, outros foram mudados para se encaixar na história, mas o panorama assim de fundo histórico e político dos Estados Unidos é o que realmente era. E inclusive algumas
coisas me incomodavam um pouco por eu não saber da história americana. Então o que era óbvio para ele citar, como aquela revolução de tananã, como aquela revolução do ano tal, eu não fazia ideia do que era isso. Mas isso me suscitava a curiosidade de ir pra internet e pesquisar o que tinha sido aquilo, que acordo tinha sido aquele, como determinado fato tinha ocorrido. Então, talvez para leitores americanos, não sei, possa ser que seja mais fácil de perceber essas coisas do que pra gente que não tem tanto contato com essa história, mas que é facinho de descobrir, é só entrar no Google e pesquisar. Do vídeo, a história é muito envolvente, a linguagem do livro é muito gostosa de ler, não é aquela linguagem simplificada demais, mas nem rebuscada, então é uma linguagem muito inteligente, é uma linguagem rica que permite que a história se desenrole com muita facilidade e que a gente devore o livro em pouco tempo. Outra coisa legal do livro é que a gente acaba ficando envolvido por ele por motivos muito diferentes. Então, algumas vezes a gente quer saber se ele vai conseguir, né, realmente proteger o presidente. Em alguns momentos a gente quer saber se ele vai querer voltar pro presente depois de tantos anos no passado. Em outros momentos a gente quer saber sobre o romance do Jake com a Sadie, que é a bibliotecária da escola. Então é uma narrativa que consegue explorar diferentes situações, diferentes sensações, o que faz com que a gente fique amarrado por mais motivos ainda, né? Que fique ainda mais conectado com a história. Bom, é isso, é um livro que eu muito recomendo. Para quem conhece Stephen King, se não leu esse livro ainda, leia. Para quem não conhece o autor, esse é um ótimo livro para você conhecer e ter a certeza da importância desse autor, né, na literatura contemporânea. Eu não sei que próximos livros eu vou ler dele, porque terror eu não gosto muito, então eu vou ter que achar outras opções aí como essa, que não sejam para esse lado do terror. Um livro que eu quero ler dele é a saga da Torre Negra, são 8 volumes, se eu não me engano, e tá aí na minha lista de próximas leituras. Me deixa aqui nos comentários um livro dele que você me recomenda, lembrando que não pode ser muito assustador, ou um livro dele que você também quer ler. Eu vou deixar aqui no box de informações links para compra do livro. Se você comprar por esses links, não te custa nada e ajuda um pouquinho o canal. Lembrando que se você não quiser comprar esse livro, mas quiser comprar outros, os links também servem para isso. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre comentando sobre o que eu tô lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, muito obrigada pela companhia e até a próxima!